Sabe o Travis Scott? Então, no dia 30 de abril de 2021, que foi o aniversário dele de 29 anos, ele postou no Instagram que ia rolar o terceiro Astroworld Festival. Tipo, a maior empolgação pra galera, né? 2 dias de festa, 5 e 6 de novembro, um parque de diversão, muitas lojinhas com merch exclusivo e um line-up muito pesado, com a SZA, Tame Impala, Bad Bunny e muitos outros nomes gigantes. Só que, com tanta gente assim, será que a organização ia dar conta? Nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o que rolou na noite do dia 5 de novembro em Houston, no Texas, a tragédia que ficou conhecida como o desastre do Astroworld. Antes de começar o vídeo, eu só queria avisar que se você tem gatilho com alguma coisa, com alguma situação que eu vou citar aqui nesse vídeo, como por exemplo asfixia e outras descrições, eu só peço que você não assista esse vídeo, tá? Se você sabe que você tem algum problema com isso. Dito isso, vamos começar. Travis Scott é um nome gigante na cena do trap internacional e já tinha feito vários shows e festivais assim para promover o Astroworld, que saiu em agosto de 2018, 4 anos antes do último festival. O mundo tinha acabado de passar por uma pandemia terrível, com milhares de pessoas perdendo a vida, e quando ele anunciou o festival em 2021, todo mundo já estava começando a respirar mais aliviado, com a vida voltando devagar ao normal. Esse terceiro Astroworld já era para ter rolado em 2020, mas a pandemia fez tudo ser cancelado, então a expectativa pela volta só aumentou. O festival estava marcado para acontecer nos dias 5 e 6 de novembro de 2021, lá no NRG Park, em Houston, no Texas. A ideia era uma festa gigante, com até 50 mil pessoas por dia, vários artistas famosos no line-up, tipo a SZA, Tame Impala, Bad Bunny, Earth, Wind and Fire, Young Thug e outros. O evento foi organizado pelo próprio Travis junto com a Live Nation e ainda foi transmitido ao vivo pela Apple Music. Só que na primeira noite tudo já saiu do controle. Durante o show do Travis Scott, uma multidão enorme se formou e começou a apertar muito, causando uma tragédia. 10 pessoas morreram, muitas por asfixia causada pela superlotação, e mais de 300 ficaram feridas. A confusão foi tão grande que o segundo dia do festival foi cancelado na hora. Depois disso, vieram várias investigações e processos, incluindo ações contra o Travis, a Live Nation, o Drake, que apareceu para fazer uma participação surpresa, e outros envolvidos. O impacto financeiro das ações já ultrapassa os 750 milhões de dólares e a tragédia deixou marcas profundas em toda a indústria dos festivais. Então aqui está uma linha do tempo completa com todos os eventos do festival, começando de manhã indo até o final do show. Então, o dia do festival começou bem cedo para muita gente. Já lá pelas 8 horas da manhã, um monte de gente estava chegando perto do NRG Park em Houston, um lugar onde o Astroworld Festival ia acontecer. Os portões ainda não tinham aberto, mas a ansiedade era gigante. O clima estava até tranquilo, com um friozinho gostoso para um evento ao ar livre. A galera estava animada, pronta para curtir. O festival oficialmente começaria às 10 horas, mas muita gente já estava se aglomerando nas entradas para garantir um bom lugar. Só que mesmo nessa primeira parte do dia, já tinha um clima meio tenso, porque começou a rolar aquele empurra-empurra na entrada, gente tentando passar rápido demais e alguns relatos de segurança meio perdida tentando controlar a multidão que só crescia. Era só o começo, mas já dava pra sentir que ia ser uma noite meio tensa. Às 10 horas os portões finalmente abriram e a galera começou a entrar aos poucos no NRG Park. A ideia era fazer tudo de forma organizada, mas já teve gente que tentou passar na frente, pular a fila, aquela bagunça que acontece em festival grande. Os primeiros artistas começaram a tocar, tipo o Master P, para ir esquentando o público. A vibe ainda era boa, todo mundo animado e estava curtindo o começo do evento. Mas, mesmo com a abertura, a segurança já estava meio perdida em alguns pontos, porque a quantidade de gente querendo entrar era enorme, e alguns já começaram a burlar as barreiras e passar sem controle direto. A partir do primeiro momento que quebraram algumas cercas, outros lados do NRG Park também tiveram as cercas derrubadas e a galera começou a invadir. Ali a segurança já tinha perdido totalmente o controle de quantas pessoas realmente tinham entrado no evento e quantas tinham comprado ingresso de verdade. Foi uma primeira hora de festa, mas foi aquele sinal de alerta que alguma coisa podia dar errado se não tivesse um controle melhor. Às 2 horas da tarde, o festival já estava em pleno andamento. As apresentações estavam rolando e a galera estava se espalhando no NRG Park. No entanto, a segurança estava começando a mostrar uns sinais de sobrecarga.
Por volta das 2 horas também, uma multidão começou a se aglomerar na entrada VIP. As barreiras de segurança foram derrubadas e as pessoas começaram a invadir o local sem passar pelos pontos de controle. Isso gerou um caos inicial, com algumas pessoas sendo atendidas por causa de ferimentos leves. À medida que a tarde avançava, a situação só piorava. Às 5 horas, estimativas indicam que até 5.000 pessoas tinham invadido o evento sem ingresso, utilizando métodos como cortar cercas e pular barreiras. Essa superlotação começou a afetar a logística do evento, incluindo áreas de alimentação e acesso aos palcos. Por volta das 6, a equipe de segurança estava visivelmente sobrecarregada. A falta de controle sobre o número de pessoas presentes e a dificuldade em gerenciar os acessos começaram a gerar tensão entre os participantes. Muitos começaram a relatar dificuldades para se locomover e encontrar áreas de descanso. Às 7 horas, a situação já era crítica. As autoridades locais estavam cientes da gravidade da situação, mas as medidas tomadas até aquele momento não foram suficientes para conter o crescente número de pessoas sem ingresso e a falta de controle nas entradas. Por volta das 8 horas, o NRG Park já estava completamente lotado. Logo depois do show da SZA, o público correu até o palco do Travis Scott, que, pelas ordens dele, não tinha sido usado até aquele momento. As áreas perto do palco principal foram começando a ficar super lotadas, com gente se espremendo uma na outra, dificultando até de respirar. O aperto era tão grande que várias pessoas começaram a reclamar da falta de ar e sentiram que estavam sendo esmagadas. À medida que a apresentação do Travis Scott se aproximava, a ansiedade e a excitação da multidão também aumentavam. Quando o show finalmente começou, por volta das 9 horas, a pressão na frente do palco se intensificou mais ainda. A multidão começou a empurrar em direção ao palco, resultando em uma compressão massiva das pessoas da frente. Muitas pessoas começaram a cair, desmaiar e outras ficaram inconscientes devido à falta de oxigênio e ao esmagamento. Travis Scott, junto com a equipe de palco, fez uma pausa só durante sua apresentação de 75 minutos quando percebeu que os participantes estavam desmaiando perto do palco. Vários participantes tentaram fazer com que o pessoal do festival encerrasse o show mais cedo. Um espectador foi filmado informando a um cinegrafista que as pessoas estavam morrendo, mas outro membro da plateia mandou ele descer e disse que a multidão ia cuidar disso. O chefe dos bombeiros de Houston, Sam Penha, relatou que o incidente de esmagamento começou por volta das 9h15, quando a multidão começou a se comprimir em direção à frente do palco. Ele afirmou que o esmagamento não foi causado por saídas obstruídas ou nada do tipo, mas por problemas próximos do palco. À medida que as pessoas começaram a cair e se machucar, o pânico aumentou. Penha disse que a maioria das fatalidades provavelmente aconteceu depois das 9h30. O chefe da polícia de Houston, Larry Satterwhite, então procurou os responsáveis da Live Nation, que concordaram em encerrar o evento mais cedo, só que tinha apenas 2 pessoas com autoridade para parar o show, o produtor executivo e o produtor do evento, os 2 da Live Nation. Às 9h52, um desses produtores passou a seguinte mensagem para o engenheiro de som, que tinha contato direto com o Travis Scott no palco. A gente tem 4 RCPs em andamento, 2 provavelmente estão mortos. Tá muito ruim. Há mais vítimas de esmagamento do que eu já vi em 25 anos de carreira. Precisamos discutir isso com o Travis e informá-lo sobre o que está acontecendo. Precisamos encerrar isso em 8 minutos, às 10 horas. Mas mesmo assim, o Travis continuou e só encerrou o show às 10h13. O show terminou oficialmente às 10h15, mas a confusão estava longe de acabar. Muitas pessoas ainda estavam presas na multidão superlotada, tentando se afastar do palco e do local, enquanto os serviços de emergência corriam para atender os feridos. Assim que o show acabou, ficou claro que a situação era muito mais grave do que parecia. Equipes médicas continuaram trabalhando freneticamente para salvar vidas ali mesmo, enquanto as autoridades começaram a entender a dimensão da tragédia. No total, 10 pessoas perderam a vida naquele dia. Algumas vítimas eram muito jovens, incluindo uma criança de só 9 anos. E mais de 300 ficaram feridas, algumas com ferimentos gravíssimos. O motivo das mortes foi principalmente por asfixia por compressão, causada pela pressão extrema da multidão. O segundo dia do festival, marcado para o dia 6 de novembro, foi cancelado imediatamente. Nos dias seguintes, as investigações começaram a apontar uma série de falhas na organização,
segurança insuficiente e falta de comunicação clara durante a crise. Vários processos judiciais foram abertos contra o Travis Scott, a Live Nation e outros envolvidos, levantando debates importantes sobre a responsabilidade em eventos desse tipo. Em 2023, foi determinado que ninguém responderia criminalmente pelas mortes no Astroworld. As 10 ações pelas mortes contra a Live Nation, Travis Scott e outros tiveram acordos com indenizações não divulgados. Em 2024, Travis Scott bateu o recorde pelo maior número de vendas de ingressos para uma turnê de rap, gerando mais de 210 milhões de dólares. A turnê foi produzida pela Live Nation. Os produtores do documentário contataram a Live Nation em relação às alegações do documentário e eles disseram: a capacidade determinada pela SMG Global e pelo Corpo de Bombeiros não foi excedida. A tragédia do Astroworld não foi só um acidente, foi o resultado de uma série de falhas na organização, na segurança e na comunicação. Pessoas perderam suas vidas, famílias foram destruídas e uma comunidade inteira ficou marcada para sempre. Esse evento serve como um alerta forte para todo mundo dos shows e festivais. A segurança do público jamais pode ser negligenciada em nome do lucro ou da fama. Cada vida importa, e o respeito a isso deve estar em primeiro lugar. Que a gente possa aprender com essa tragédia para que algo assim nunca mais se repita. Se você gostou desse vídeo, compartilha para que mais pessoas possam saber o que realmente aconteceu. Vamos continuar debatendo, questionando e cobrando responsabilidade. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.